Ele sempre acreditou que o amor era um detalhe pequeno demais para quem tinha uma vida grande. Grande demais para se preocupar com sentimentos, com silêncios, com gente simples. Enquanto o mundo o via como um homem bem-sucedido, admirado e respeitado, por dentro ele caminhava todos os dias com uma solidão que não fazia barulho, mas pesava como concreto. Foi só quando perdeu o controle da própria vida, e quase perdeu a própria dignidade, que ele percebeu algo cruel. Ninguém ali estava disposto a cuidar dele quando tudo desmoronasse. Ninguém, exceto ela. Uma mulher que não tinha sobrenome importante, nem roupas caras, nem status. Mas que carregava no olhar algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Cuidado genuíno. E foi nesse contraste, entre o orgulho dele e a humildade dela, que o amor nasceu. Não bonito, não perfeito, mas real. Eduardo construiu tudo sozinho. Ou pelo menos era isso que ele dizia para o mundo. Empresário respeitado, morava em um apartamento elegante, dirigia um carro caro e tinha o tipo de vida que despertava inveja silenciosa em muita gente. Mas havia um detalhe que quase ninguém percebia. Ele estava sempre cansado. Cansado de provar valor, cansado de parecer forte, cansado de fingir que não precisava de ninguém. Foi em um momento improvável, um lugar simples, um dia comum, uma situação desconfortável, que ele conheceu Ana. Ela não tentou impressioná-lo, não pediu nada, não fez perguntas invasivas. Ela apenas cuidou. E aquele gesto simples começou a derrubar muros que ele passou anos construindo. Eduardo nunca aprendeu a pedir ajuda. Na infância, aprendeu cedo que depender dos outros era perigoso. Cresceu acreditando que mostrar fragilidade era um convite para ser diminuído. Por isso, quando a saúde começou a falhar e o estresse virou rotina, ele ignorou os sinais. Continuou trabalhando, acumulando responsabilidades, afastando pessoas. Até o dia em que o corpo simplesmente disse não. Foi ali, sentado em uma sala simples, esperando atendimento, que Ana apareceu. Ela trabalhava cuidando de pessoas, não de cargos, não de status, de pessoas. E pela primeira vez em muito tempo, alguém olhou para Eduardo sem medo, sem interesse e sem julgamento. Ana cuidava como quem respeita limites. Não invadia, não pressionava, apenas estava. Levava água, ajustava o travesseiro, escutava mais do que falava. Eduardo, acostumado a ser servido por obrigação, estranhou aquele cuidado sem cobrança. Aquilo o desarmou. Ele começou a perceber o quanto estava despreparado para receber carinho. Era mais fácil mandar do que agradecer, mais confortável pagar do que se envolver. Mas Ana não aceitava dinheiro por atenção. Ela oferecia presença. Com o tempo, as conversas surgiram. Ana falava pouco de si, mas quando falava, havia verdade. Uma vida simples, dificuldades reais, sonhos modestos, nada que impressionasse o mundo, mas tudo que tocava o coração. Eduardo se apaixonou sem perceber. Não foi por beleza nem por conveniência, foi pelo jeito como ela cuidava das pessoas sem tentar mudá-las. Mas o medo apareceu. Medo do julgamento, medo de assumir alguém que o mundo dele não entenderia. E pela primeira vez ele quase escolheu o orgulho em vez do amor. Quando Eduardo hesitou, Ana sentiu. E se afastou. Não brigou, não cobrou. Ela apenas respeitou a decisão que ele ainda não sabia tomar. Foi nesse silêncio que Eduardo entendeu algo doloroso. Ele podia perder tudo e reconstruir. Mas se perdesse aquele cuidado, não haveria dinheiro que preenchesse o vazio. Ele voltou atrás. Não com promessas grandiosas, mas com humildade. Pediu desculpas, assumiu seus medos. E pela primeira vez se permitiu ser imperfeito diante de alguém. Eduardo demorou a entender que amor não é espetáculo. Não vem com aplausos, nem com promessas grandiosas, nem com frases bonitas ditas na hora certa. Amor verdadeiro chega devagar, entra em silêncio e fica mesmo quando não há nada para oferecer em troca. Ele percebeu isso no dia em que voltou para casa depois de um dos momentos mais difíceis da sua vida. O apartamento estava limpo, organizado, exatamente como sempre esteve. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, aquele lugar enorme parecia pequeno demais para a solidão que ele sentia.
Sentou-se no sofá e ficou ali, parado, encarando o nada. O dinheiro continuava na conta, o carro continuava na garagem, a posição continuava intacta. Ainda assim, tudo parecia vazio. Porque naquele momento, Eduardo entendeu uma verdade dura. Sucesso não abraça ninguém quando a noite chega. Foi então que o telefone tocou. Não era um sócio. Não era alguém pedindo algo. Era Ana. Ela não perguntou onde ele estava nem o que ele tinha decidido. Apenas disse com a voz calma de sempre: "Eu só queria saber se você está bem." Aquela frase atravessou Eduardo como nunca antes. Ninguém perguntava se ele estava bem. Perguntavam o que ele ia resolver, quanto ia render, quando ia entregar resultados. Mas ninguém se importava com o que ele sentia. E ali, com a voz embargada, ele respondeu a verdade pela primeira vez em muitos anos. "Eu não estou." Ana não tentou consertá-lo. Não ofereceu soluções. Ela apenas disse que estava ali. Quando se encontraram, não houve cobrança nem discussão. Houve silêncio. Um silêncio cheio de significado. Eduardo olhou para Ana e percebeu o quanto ela era inteira sem precisar provar nada a ninguém. Ela não tinha tudo, mas tinha paz. E ele, com tudo nas mãos, nunca soube como alcançá-la. Foi ali que Eduardo fez a escolha mais difícil da sua vida. Deixou o orgulho cair. Admitiu seus medos. Admitiu a vergonha que sentia de não saber amar direito. Admitiu que passou a vida inteira acreditando que cuidar era fraqueza, quando, na verdade, era coragem. Ana ouviu, em silêncio, com respeito. E quando falou, não pediu garantias. Disse apenas: "Eu não quero ser prioridade quando for conveniente. Quero ser escolha quando for difícil." Essas palavras não foram um ultimato, foram um convite. Um convite para um amor real, imperfeito, construído no dia a dia. Eduardo aceitou. Não porque fosse fácil, mas porque finalmente entendeu que não precisava ser forte o tempo todo. Com Ana, ele podia ser humano. A relação deles não virou capa de revista. Virou rotina compartilhada. Café simples pela manhã. Conversas longas à noite. Momentos de silêncio divididos sem desconforto. Pequenos gestos de cuidado que, juntos, criavam algo sólido. Eduardo aprendeu a perguntar como ela estava. Aprendeu a ouvir sem interromper. Aprendeu que amar também é respeitar o tempo do outro. Ana, por sua vez, aprendeu a confiar que não precisava se diminuir para caber na vida dele. Eles não se completaram, se somaram. Com o tempo, Eduardo passou a enxergar o mundo de outra forma. Começou a tratar pessoas com mais humanidade, a ouvir mais, a julgar menos. Descobriu que o cuidado que recebeu transformou não só seu coração, mas suas escolhas. Porque quando alguém cuida da gente de verdade, algo muda por dentro. A gente passa a cuidar melhor do mundo também. O amor deles não apagou o passado, mas deu um novo significado a ele. Eduardo nunca mais foi o mesmo homem, e não porque encontrou alguém que o salvou, mas porque encontrou alguém que o ensinou a cuidar. E assim, ele finalmente aprendeu a cuidar de si. E esse foi o maior sucesso da sua vida.